Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza. E neste vídeo eu trouxe para você 3 grandes fundos imobiliários e nós vamos acompanhar aqui e ver na prática quanto que rende R$500 investidos aí no XPML11, no HCTR11 e no HGLG11, que são aí um dos fundos imobiliários mais negociados no índice FIX da Bolsa de Valores. Mas antes, quero te pedir o seguinte, deixa apertado o botãozinho de curtir, porque me ajuda muito. Se você sair daqui sem apertar o botão de curtir, o YouTube vai entender que você não gostou do meu conteúdo e foram horas produzindo esse conteúdo para você, são horas de estudo para gravar, tudo isso daqui demora bastante. Eu quero te pedir, deixa o botãozinho apertado aqui de curtir, porque vai me ajudar muito e o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai continuar passando para você conteúdos aqui do Mestre da Riqueza, tá certo? Agora, sem mais delongas, vamos começar aqui falando do primeiro fundo imobiliário e antes eu quero te explicar o que são fundos imobiliários. Bom, o que são fundos imobiliários? Não vamos falar nada técnico, eu nem gosto de trazer linguagem técnica aqui para você no meu canal, senão você não vai entender nada, tá certo? Bom, fundos imobiliários, vamos imaginar a seguinte situação, né? Que tem vários investidores querendo investir em ativos imobiliários, sejam imóveis físicos ou sejam aí em papéis, que são os famosos CRIs, que eu vou explicar ainda nesse vídeo que são CRIs para você, tá certo? Bom, imagina que tem aí várias pessoas que se reúnem e aí contratam um síndico. Sabe aquele síndico do teu prédio? É isso aí, ele que administra o prédio. Nós temos um gestor de fundo imobiliário que vai tomar conta, vai fazer a cobrança dos aluguéis, vai fazer a cobrança ali de todas as manutenções dos imóveis, vai ser responsável por comprar os melhores imóveis, por vender imóveis que possam trazer lucro para esse conglomerado de pessoas e também vai escolher os melhores CRIs, fundos de papéis aí, para que possa investir esse conglomerado de pessoas. Então é isso, tá certo? Fundos imobiliários são uma gama de pessoas, uma quantidade enorme de pessoas que querem investir em ativos imobiliários. É isso. E aí no meio disso tudo tem um gestor que vai tomar conta para nós e vai facilitar muito a nossa vida. E eu trouxe aqui também quais são as vantagens e desvantagens de você investir em fundos imobiliários versus imóveis físicos. Bom, primeiro ponto, a diversificação. Imagina que você queira comprar aí vários imóveis, tá certo? Imagina que você queira comprar 10 shopping centers. Bom, imagino eu que você não tem esse dinheiro, nem eu tenho também esse dinheiro. Então, o fundo imobiliário ele te proporciona que com baixo investimento, 10, 50, 100 reais, você compre uma cota aí e seja cotista, seja sócio, tenha vários imóveis ali, 10 shoppings, 15 galpões logísticos ali através de um fundo imobiliário. Já você investindo sozinho em uma casa, um apartamento, né, você precisa ou de todo o dinheiro montante à vista, que muitas pessoas não têm, ou entrar em um financiamento e aí você vai ter que pagar juros até você possivelmente conseguir retornar aluguéis aí como investimento. Detalhe, quando eu falo imóveis físicos, eu não estou falando moradia. Moradia é um bem de consumo, é um sonho. Então, a gente está falando de imóveis físicos para aquelas pessoas que querem investir em imóveis, apartamentos, para gerar aluguéis como investimentos, tá certo? Segundo ponto, vantagem de fundo imobiliário é a liquidez. Se você colocar hoje as suas cotas do fundo imobiliário para vender na Bolsa de Valores e este fundo imobiliário ter uma boa liquidez, nós vamos falar ainda nesse vídeo o que é liquidez e como avaliar isso, tá certo? Você consegue vender no ato as suas cotas, então é muito rápido. Você coloca para vender seus fundos imobiliários, no mesmo dia você vende. Agora imagine a sua casa, você colocou ela para vender ali no mesmo dia, provavelmente você vai demorar semanas, meses ou até anos para conseguir vender aí o seu imóvel físico. Terceiro ponto, o síndico, tá certo? Bom, lembra que eu falei para você que nós temos um gestor tomando conta dos fundos imobiliários? É isso aí, eu não preciso me preocupar com manutenção, eu não preciso me preocupar com o inquilino me ligando ou, né, falta de pagamento, tá certo? O gestor que vai tomar conta disso tudo para mim. Lá no imóvel físico, se quebrar alguma coisa, você é responsável, se tiver algum problema com o inquilino, você é responsável. Então, mais uma vantagem de investir em fundos imobiliários. Quarta vantagem, e é uma grande vantagem, dividendos de fundos imobiliários no Brasil são isentos de imposto de renda. Já imóveis físicos, olhando aqui a tabela, nós temos aí um imposto de renda, né, sobre pessoa física de até 27,5% sobre os rendimentos dos aluguéis. E a quinta grande vantagem é o risco.
Quando você investe em fundos imobiliários, você tem a chance do quê? De colocar em vários imóveis de uma vez só através de uma cota, tá certo? Ou seja, você comprou aí um fundo imobiliário, né, que tem 15 shoppings. Você tem toda uma proteção, uma diversificação de vários imóveis alugados para você. E melhor ainda, você pode comprar com pouco dinheiro vários tipos de fundo imobiliário, te protegendo ainda mais. Já o imóvel físico, você comprou um apartamento, se ele ficar, por exemplo, desalugado, você pode ficar aí anos, meses sem receber aluguel. Então, é um grande risco. E agora vamos falar do primeiro grande fundo imobiliário que eu trouxe para você. É um dos fundos imobiliários mais negociados, ou seja, que tem mais liquidez do índice FIX, da Bolsa de Valores, que é o HGLG11. Ele que foi constituído aí no ano de 2010, ou seja, ele tem 12 anos de histórico, bons históricos, tem aí uma variedade de relatórios para a gente poder olhar, tá certo? E o HGLG11 ele investe em galpões logísticos, né? E cada vez mais as empresas têm buscado o quê? Galpões logísticos, pois a internet está propiciando que cada vez mais as empresas tenham menos lojas. Por quê? Economiza com segurança, aluguel de shopping, enfim, funcionários, tá certo? Agora, quando a gente compra pela internet, a empresa só tem o trabalho de entregar na nossa casa. Para entregar essa mercadoria de forma mais rápida e com menos custo, ela precisa ter o quê? Bons galpões logísticos, tá certo? E aí cada vez mais aí para os próximos anos os galpões serão muito valiosos aqui no Brasil, tá certo? E o HGLG11 hoje ele investe aí em imóveis em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tá certo? E também pode fazer a compra de outros fundos imobiliários, CRIs, LCIs e LH. É um fundo imobiliário que eu falo para você, de altíssima qualidade. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu aí com as cotas do HGLG11 nos últimos anos. Bom, tá aqui, né? A gente saiu aqui da casa de R$80 uma cota em 2018, 2019, e aí, em 2019, a gente teve um movimento, né, onde a renda fixa começou a pagar menos e os fundos imobiliários ganharam aí uma grande vitrine. Por quê? Vinham pagando bons dividendos com proteção, né? E teve todo aquele marketing, aquele boom dos fundos imobiliários. Muitos investidores vieram aí a comprar fundos imobiliários e os fundos se valorizaram bastante. Só que aqui em 2020 a gente vê claramente no gráfico que caiu muito forte, mas não foi só o HGLG11, foram todos os fundos imobiliários, quase todas as ações também, porque nós entramos naquele período de lockdown, né? Uma incerteza no mundo veio devido àquele vírus que vocês conhecem bem, e aí as cotas caíram muito. Quando voltou tudo a uma normalidade, opa, não era o fim do mundo, o HGLG, que é um ótimo fundo imobiliário, muito procurado, voltou a se valorizar novamente, chegando aqui muito próximo de R$160 a sua cota. Agora, a questão é, tá caro investir hoje no HGLG11? Nós vamos olhar os indicadores a partir de agora. E hoje uma cota do HGLG11 está custando R$167,23. Mas olhar o preço R$167,23 não quer dizer que tá caro, tá certo? Nós vamos olhar os indicadores e entender se tá caro. Por exemplo, tem fundos imobiliários que podem custar uma cota R$10, mas tá caro, né? Ou seja, o patrimônio dele, a soma de todas as cotas multiplicado pelos R$10, deixam ele caro. O patrimônio não vale isso, tá certo? Não quer dizer, cuidado para avaliar aí fundos imobiliários. Opa, custa 167, tá caro. Não, é um pouco mais caro para você adquirir a cota. Não quer dizer que o fundo imobiliário em si esteja caro, tá certo? Vamos aos indicadores. Liquidez diária de 29.789 negociações, ou seja, né, você tem uma bela liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é o ato de você, né, transformar um ativo em dinheiro, ou seja, colocou o fundo imobiliário para vender, tem muita gente comprando e vendendo, ele tem alta liquidez. Um imóvel físico tem baixa liquidez porque não é fácil você vender um imóvel físico. Dividend Yield de HGLG. E o que é o Dividend Yield? É parte dos lucros que o dono, né, o gestor do fundo imobiliário tem que transferir aí para os cotistas, tá certo? Nós temos aqui 2,01%. Ou seja, se você fosse cotista do HGLG11 no último mês, você teria ganho 2,01% na sua conta corrente, limpinho de imposto de renda. Você pegaria esse dinheiro e pode fazer o que você quiser, vai no cinema, vai no bar, quer reinvestir, que é o que eu aconselho, tá certo? O dinheiro cai limpo na sua conta corrente para você fazer uso. Bom, patrimônio líquido da empresa, 3,4 bilhões de reais, né? A soma de todos os ativos do HGLG11, e nós temos aqui um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 1,14. O que significa o P sobre VP? É todas as cotas, tá certo? Multiplicado aqui por R$ 167,23, significam o preço, né? Dividido pelo valor patrimonial, quanto que vale efetivamente
todos os galpões logísticos de HGLG. Aqui no caso, acima de 1, mostra que está um pouco mais caro, 1,14. Por quê? O HGLG é um fundo de alta qualidade, muito procurado, e quem tem não gosta muito de vender, tá certo? Então você acaba ficando aqui com um belo ativo, mas um pouco caro, digamos assim. Abaixo de 1 significa que está barato o fundo imobiliário. E agora vamos olhar o histórico de dividendos aqui do HGLG. Quanto que ele pagou aí nos últimos 12 meses? Bom, tá aqui, nos últimos 12 meses o fundo pagou 9,60% isento de imposto de renda, nos últimos 6 meses 5,26%, nos últimos 3 meses 3,29%. E eu sempre gosto de olhar também aqui com vocês, né, o gráfico, né, pra gente ver como é que vem pagando o dividendo. Eu sempre falo essa frase para que você grave. Eu gosto de dividendos, no máximo que façam aquela marolinha, tá certo? É bem ondinha do mar, mas leve, porque eu gosto de ter previsibilidade no pagamento de dividendos, né? Eu não gosto daquele efeito montanha, que sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito, porque a gente não tem uma previsibilidade ao certo quanto ao pagamento de dividendos. Aqui a gente vê o quê? Que nós temos bem marolinha, quase reto o pagamento. Em alguns pontos o HGLG ele sobe muito, fazendo esse efeito montanha, mas são pagamentos pontuais e geralmente sempre para cima, não para baixo. A gente vê claramente aqui no gráfico. Bom, como eu falei para você, uma das vantagens de fundos imobiliários é você poder investir com pouco dinheiro em vários imóveis, tá certo? Existem alguns fundos imobiliários que eles têm um ativo. Eu não gosto, porque eles são conhecidos como monoativo. Porque imagina o seguinte, você alugou um galpão gigantesco aí para a Coca-Cola, só que a Coca-Cola decidiu não querer mais o seu galpão logístico. Até você conseguir um outro inquilino, pode demorar, você ficar sem aluguel e as suas cotas desabarem. Então nós temos aqui hoje para o HGLG 17 galpões logísticos distribuídos em 5 estados. Temos uma diversificação tanto de ativos quanto de região geográfica. E é importante também a gente avaliar a qualidade da gestão do dono do fundo imobiliário, como também a qualidade dos ativos, tá certo? E isso a gente consegue ver muito na questão da vacância. O que é vacância? Geralmente você vai pensar o seguinte, né? Vacância é estar vago, a palavra já é bem similar. Então imagina que você tem 10 galpões logísticos para alugar, um esteja desalugado. Você tem aí 90% de ocupação, ou seja, 10% dos imóveis estão vagos. Agora imagina que você tenha 10 galpões, 5 estão desalugados, ou seja, você tem uma vacância de 50%. Aí eu já acho perigoso. Por que tem tanto galpão que não está alugado? É qualidade? Está em localização ruim? O gestor está fazendo um mau trabalho? É importante a gente ver. Aqui no HGLG, a gente vê aqui uma vacância de 93,1% de ocupação, ou seja, quase todos os galpões estão alugados, garantindo aí uma segurança no pagamento dos aluguéis. E agora vamos lá, chegamos às contas, tá certo? Quanto rende R$500 aí investidos no HGLG 11? E aí vamos colocar na tela, tá certo? Para que fique clara a conta para você. Bom, o que eu fiz aqui? Eu cheguei em uma média de aluguel nos últimos 12 meses de 0,80%. Vamos voltar naquela telinha dos últimos 12 meses. O que eu fiz aqui? Eu dividi 9,60% do pagamento de aluguel dos últimos 12 meses, né? E que deu um resultado de 0,80% ao mês, livre de imposto de renda. E antes de colocar a conta aqui na prática, eu quero te lembrar o seguinte, né? Imagina que nós estamos recebendo aqui 0,80% isento de imposto de renda ou 9,60% ao ano. Aí você pensa, poxa vida, mas na renda fixa hoje eu posso estar recebendo 13%, 14%. Tá, não compare renda fixa com renda variável. Renda fixa é uma coisa, renda variável é outra, né? Fundos imobiliários são geradores de renda para você mensal. Quando você investe em renda fixa, imagina que você contratou um CDB pré-fixado de 3 anos, pagando hoje 14% ao mês, tá certo? Você só vai ver o seu dinheiro depois de 3 anos. Ele não gera renda mensal para você. Outro ponto, né? Os fundos imobiliários podem se valorizar tanto com os imóveis, mais a soma dos aluguéis também. Então não dá pra gente comparar muito aí fundos imobiliários com renda fixa. E lembrando que renda fixa você tem a cobrança de imposto de renda ali, a maioria dos produtos de renda fixa seguindo uma tabela regressiva. Então não faça esse tipo de comparação que não vale a pena. Não tô querendo dizer que você não tenha que investir em renda fixa. Sim, uma carteira diversificada tem que ter renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras, ações internacionais e até um pouco de cripto. É isso que eu ensino vocês aqui, tá certo? Mas não façam esse tipo de comparação, que é uma comparação burra. Quer fazer uma comparação? Você pode pegar fundos de tijolo, fundos imobiliários de tijolo, como o HGLG, comparar com o aluguel de um apartamento ou de uma casa, tá certo?
fora todas as vantagens que eu trouxe para você no começo do vídeo, se você fizer esse tipo de comparação, o que você vai perceber? Que o HGLG vem pagando 9,60% ao ano, enquanto se você colocar o teu apartamento para alugar, em média você vai receber 3 a 4% por ano. Metade do que o fundo imobiliário vem pagando aqui para você. E agora vamos às contas, vamos lá. R$500 vezes 0,80% é igual a R$4 por mês de aluguéis. É isso que você receberia na sua conta corrente. Lembrando também que você pode ter a valorização das cotas, como eu mostrei lá no gráfico ainda neste vídeo. R$50 mil, vamos calcular R$50 mil também? R$50 mil vezes 0,80% é igual a R$400 por mês. R$500 mil vezes 0,80% é igual a R$4 mil por mês, livre de imposto de renda, e já poderia aposentar muita gente por aí. Eu trouxe para você aqui também quais foram os 10 fundos imobiliários do último mês aí com o maior número de cotistas. Vamos lá. Na primeira posição, MXRF11. Na segunda posição, HGLG11. Na terceira posição, BCFF11. Na quarta posição, XPLG11. Na quinta posição, XPML11. Na sexta posição, IRDM11. Na sétima posição, KNRI11. Na oitava posição, VISC11. Na nona posição, HCTR11. E na décima posição, BTLG11. Esses foram os 10 fundos imobiliários aí que eu trouxe para você, que tem o quê? O maior número de cotistas negociando estes ativos. Teoricamente são os mais queridinhos hoje do índice FIX. E bom, se você está aqui vendo meu vídeo, talvez você já investe em fundos imobiliários. Provavelmente você olhou aqui e deve ter algum deles. Não é verdade? Comenta aqui embaixo comigo quais fundos imobiliários dentre esses 10 que você já investe. Ou não tenho nenhum desses 10, mas já invisto em fundos imobiliários. Comenta aqui embaixo comigo. E o segundo fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você é o HCTR. Ele que foi constituído aí, criado em 2018, ou seja, ele tem 4 anos de existência. E ele investe em papéis, ou seja, nos famosos CRIs, né? No caso do HCTR, ele investe em CRIs de multipropriedade, incorporação e de loteamento. E o que são os famosos CRIs? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Eu sempre trago esse exemplo para que fique claro para você. Então imagina que uma construtora, né, ela vai levantar um prédio, tá certo? Só que o Joãozinho foi lá, quer comprar aquele apartamento, opa, na planta tá mais barato, chegou lá, tá o terreno, não tem nada ainda, tem o terreno. Tá certo? Aí ele fechou um acordo com a construtora que vai comprar o apartamento em 30 anos e vai pagar juros para a construtora. Só que a construtora, ela quer esse dinheiro à vista para poder já começar a levantar o prédio, tá certo? Então o que ela faz? Ela vai no mercado, entra num acordo aqui com, né, o gestor do fundo imobiliário, ou até mesmo você também pode fazer a compra de CRIs no mercado, né? Lembrando que não tem a proteção do FGC, então toma cuidado. Por isso que é bom investir via CRIs em fundos imobiliários, porque o gestor sabe bem os CRIs que deva comprar. O que ele faz? A construtora, ela chega e fala assim: olha lá, eu tenho aqui um título que o Joãozinho me deve, tá certo? Vamos fazer o seguinte, você me dá o seu dinheiro à vista para eu começar a construir o prédio e eu repasso a dívida do Joãozinho para você e você recebe aí os juros do Joãozinho. Basicamente, isso que é CRIs. Rapidamente, vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu nos últimos anos aí com o HCTR11. Bom, olha lá, 2018, 2019, contei pra vocês, né? Os fundos imobiliários ganharam grande projeção, só que aqui no HCTR, a gente vê que a queda do lockdown, daquele movimento do famoso vírus, foi muito pequena. Por quê? O HCTR, ele investe em CRIs, né? Que são, teoricamente, papéis aí da renda fixa, né? E tiveram grande procura por investidores que procuravam segurança e bons pagamentos de dividendos. Olha o que aconteceu, o fundo se valorizou muito, chegando a custar, aqui na data de hoje, o HCTR está custando R$ 112,70 uma cota. Agora, não quer dizer que ele está caro. Vamos novamente aqui ver os indicadores fundamentalistas para o HCTR11. Liquidez diária. Lembrando, você não sabe o que é liquidez, o que é PVP, o que é dividend yield? Volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu já te expliquei, tá certo? Liquidez diária de 50.290 negociações, um fundo muito bem negociado. Nós temos aqui um dividend yield de 1,32%, lembrando que dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais, um bom patrimônio, e nós temos aqui um preço sobre valor patrimonial de 0,93, mostrando que esse fundo está barato, tá certo? Ou seja, nós estamos pagando 93%, né, aproximadamente do que vale mesmo o HCTR e ainda recebendo belíssimos dividendos. Vamos dar uma olhada agora como que o HCTR11 veio pagando dividendos para os seus cotistas aí nos últimos 12 meses. Bom, o HCTR11 pagou nos últimos 12 meses 16,70% livre de imposto de renda, uma pancada de pagamento,
né, para quem investiu em HCTR. Fora os aluguéis, ainda teve a valorização das suas cotas, te mostrei no gráfico. Nos últimos 6 meses, 8,36%, nos últimos 3 meses, 4,45%, né, e no último mês, aqui quase 1,5%, nós já falamos no começo do HCTR. Vamos dar uma olhada também naquele efeito, é marolinha, o pagamento vem em linha. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do HCTR. Bom, o que a gente está vendo aqui, né? Que não é marolinha. Tem umas ondas mais pesadas aqui no HCTR11, tá certo? Então o que eu faria nesse caso? Eu investiria em HCTR11, porém em menor percentual do que outros fundos que têm maior previsibilidade no pagamento de dividendos. Bom, e agora vamos às contas. Quanto que rende R$500 no HCTR11? E eu fiz a mesma jogada do primeiro fundo imobiliário, tá certo? Olha lá, pegamos os últimos 12 meses, 16,70% e dividimos por 12 meses. Chegamos aqui a 1,39% ao mês isento de imposto de renda. E agora vamos às contas. Bom, R$500 vezes 1,39%, nós temos aqui R$6,95 no mês isento de imposto de renda. R$50 mil investido em HCTR vezes 1,39%, você teria R$695 por mês. R$500 mil investido vezes 1,39%, você teria R$6.950 por mês isento de imposto de renda. E antes de falar o terceiro fundo imobiliário, aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative todas as notificações. Por que é importante? Por que eu friso muito isso? Se eu trouxer aqui uma grande oportunidade para você, você vai acabar perdendo porque não vai ser notificado pelo YouTube, tá certo? E você já tem tanto aplicativo que te manda notificação, é aplicativo de pedir comida, é aplicativo de corrida, poxa, vou te mandar 3 notificações por semana só, tá certo? Eu não vou ficar bombardeando o seu celular não. Vai lá, se cadastra aqui no canal Mestre da Riqueza e ativa as notificações. E o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe para você é o XPML11, ele que é um fundo de shopping, né? E os shopping centers ficaram fechados aí durante, né, a questão que nós ficamos em lockdown, tá certo? E atrapalhou muito aí o rendimento dos aluguéis. Porém, muitos fundos imobiliários de shopping se encontram baratos no dia de hoje. Vamos ver se o XPML tá barato, que é um fundo que foi constituído em 2017 e já tem 5 anos de existência. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico do XPML11 e vamos ver o que aconteceu aí nos últimos anos com esse belíssimo fundo. 2018, 2019, pegou o elevador para cima, aí veio o fechamento dos shoppings através do lockdown e desabou, parece que pulou de um penhasco as cotações, tá certo? Saiu aqui aproximadamente de R$125 para R$70, caiu 50% do dia para noite, mas voltando à normalidade da situação no mundo, né? A cota voltou a subir, porém ainda está muito longe do topo histórico que nós tivemos ali no início de 2020, tá certo? Hoje a cota do XPML11 pode ser comprada por R$ 95,90, mas já chegou a custar R$ 125. E agora vamos aos indicadores fundamentalistas do XPML11, lembrando que eu expliquei lá no começo do vídeo o que são esses indicadores. Bom, liquidez diária 30.211 negociações, nós temos um dividend yield de 0,74% isento de imposto de renda no último mês, temos um patrimônio líquido de 1,9 bilhão de reais e nós temos um P sobre VP de 0,97, mostrando que este fundo imobiliário ainda se apresenta barato, ou seja, nós vamos comprar vários shoppings por cerca de 97% do que realmente eles valem. Vamos olhar agora os dividendos históricos do XPML11. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,91%, nos últimos 6 meses, 4,12% e nos últimos 3 meses, 2,14%. E rapidamente vamos olhar aqui. Bom, a gente vê claramente que não vem com aquela marolinha, vem com umas ondas mais turbulentas, mas no caso de fundos imobiliários de shopping, isso aconteceu pelo efeito que a gente teve aí nos últimos meses dos shoppings fechados, né? Abre shopping, fecha shopping, abre shopping, fecha shopping. E aí o que acontece? O gestor do fundo, ele recebe aluguéis dos lojistas dos shoppings, né? Se o shopping ficou fechado, os lojistas claramente fizeram negociações aí com o gestor do fundo para não pagar alguns meses, porque senão teriam que fechar as lojas, tá certo? Foi uma situação pontual que aconteceu, que eu não acredito que possa acontecer aí nos próximos anos. Então, aqui deve se regularizar e deve voltar a pagar ali bem efeito marolinha, como eu sempre falo para vocês, os dividendos aqui do XPML11. Vamos dar uma olhada nos ativos do XPML11. Olha lá, nós temos 16 shoppings em 7 estados. Então, uma baita diversificação, tanto em número de ativos quanto também em região geográfica. E agora vamos olhar vacância do XPML11, já expliquei o que é vacância, volta lá no primeiro fundo imobiliário. Nós temos aqui 96,1% para o XPML11, mostrando que quase todos os shoppings estão ocupados. E agora vamos às contas. Quanto que rende R$500 aí no XPML11? Vamos lá.
eu peguei aqui 7,91% dos últimos 12 meses, dividi por 12, né? E cheguei a 0,66%. E aí você pode pensar, poxa, tá pagando pouco. Não, tá pagando muito bem. Por quê? Nós temos aqui 7,91% nos últimos 12 meses. Se você tivesse colocado o teu apartamento, tua casa para alugar, se tivesse alugado, né, os 12 meses, você teria em torno de 4%. Lembre-se sempre disso. Mas vamos lá. R$500 investidos aqui no XPML11 vezes 0,66% igual a R$3,30 de aluguel. R$50 mil vezes 0,66% você teria R$330 de aluguel no mês. E R$500 mil vezes 0,66% você teria R$3.300 por mês isento de imposto de renda na sua conta. Lembrando que o XPML11, como fundos imobiliários no geral, podem se valorizar tanto com a cota como também no recebimento de aluguéis, tá certo? E esses foram os 3 fundos imobiliários que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir o vídeo do Mestre da Riqueza, tá bom? Que vai me ajudar muito. Um grande abraço para você e bons investimentos.